Deus. Paz de Cristo, mais de Cristo. Amém. Boa noite. Tudo bem com você? Amém. Glórias a Deus. Deus é bom, bonito, cheiroso. Não tem como não ficar bom com esse Deus, não é? Eu creio que nós estamos imergidos num ambiente profético. E aquilo que Deus está fazendo sobre a cidade de Biguaçu é algo tremendo. E você faz parte disso. Porque aquilo que você vem fazer nesse lugar é apenas receber um pouco da palavra de Deus para ser impulsionado lá onde você vai amanhã. As situações talvez que nós estamos passando, que se não fosse esse momento de estarmos aqui focados em Deus e recebendo essa palavra que vem do céu sobre a nossa existência, nós não conseguiríamos nem sair da cama amanhã de manhã. Mas graças a Deus que na agenda do Senhor, que talvez nós não temos agenda, como o pastor falou, mas o Senhor é altamente organizado, Ele é altamente intencional. Ele preparou essa noite para injetar algo na sua vida, para gerar uma transformação na sua semana, para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, e abra o seu coração, porque Deus tem algo dos céus para trazer a sua essência. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, capítulo 10 do Evangelho de João. Esse capítulo é muito maravilhoso, porque Jesus está se colocando como sendo o pastor das ovelhas. O pastor que as ovelhas reconhecem o seu nome. O pastor que cuida das ovelhas, que vai à frente das ovelhas. O pastor que ama as ovelhas ao ponto de entregar a sua própria vida por elas. Este é o ambiente que Jesus está falando. Ele está falando acerca dele mesmo nessa passagem, João 10. Mas em especial o versículo 10, ele vai dizer assim, que o ladrão, ele vem apenas ou somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está aqui, vamos ler juntos? Você consegue, igreja? Vamos lá? 1, 2, 3. O ladrão. Vida, abundância. Jesus mostra uma perspectiva do ladrão que vem para roubar, mas ele diz: eu não sou ladrão, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Não foi por acaso que você nasceu, não foi algo do destino que aconteceu, não. Deus tem um propósito para que você esteja vivo. Ele tem um propósito não para que você esteja apenas sobrevivendo nessa terra, não. Deus não te chamou para uma sobrevivência, Ele te chamou para uma vida, e vida em abundância. O que o Senhor tem para a sua história é abundância de vida nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 16, a palavra vai dizer assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Na Bíblia, a palavra alma, o sentido de alma está totalmente ligado à vida, ao ser vivo, a uma alma vivente. Então, quando nós entendemos que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas que Deus veio para trazer vida, isso significa que o ladrão ele veio para tirar a nossa vida, para tirar essa vida de abundância, que pela palavra nós temos direito. Esse é o intuito de Satanás. E como que ele vai roubar a nossa vida? Ele vai tirar as nossas vidas? Não necessariamente. Ele vai pegar pequenas partes da vida, porque se ele tirar pequenas partes aos poucos, ele vai fazendo com que eu e você venhamos a sucumbir nessa terra, e não venhamos a desfrutar daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então a situação que talvez nós estamos passando seja uma situação onde Satanás tem roubado algumas coisas de nós. E essa noite eu quero tratar esse tema: ladrões da nossa alma, ladrões da nossa vida. Você me ajuda a pregar essa noite? Amém? Glórias a Deus. Vamos lá. Alguns ladrões da nossa vida. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, vai contar uma passagem maravilhosa da vida de Jesus, da vida dos discípulos e que aconteceu na terra. Vai contar a passagem onde Jesus ele está de luto porque João Batista morre.
E agora ele vai para uma região desértica. E nessa região, muitas pessoas vão atrás de Jesus. Então Jesus começa a alimentar espiritualmente esses homens e mulheres que estavam lá. Ele começa a falar, começa a pregar, começa a ensinar. E o dia vai passando, porque a presença de Jesus é algo suave, algo leve, algo gostoso. Estar na presença do Senhor é algo maravilhoso para as nossas histórias, porque dá direção, mas não somente pela direção que dá, mas pelo conforto, porque a nossa alma é saciada na presença dEle. Alguém aqui que se identifica dessa forma? O dia vai passando e agora as pessoas também estão famintas, porque é uma característica do crente, né, irmão? Amém, glórias a Deus. Eles estão com fome, não tem condições, não tem dinheiro suficiente entre os discípulos para pagar aquela janta. E aí ele encontra 5 pães e 2 peixes com aquele menino. Há uma multiplicação, assim como o pastor falou agora mesmo. Aquele povo todo é saciado, recolhem-se 12 cestos de pães cheios, um para cada discípulo que não tinha nada para oferecer. Mas tem também a outra pregação. Eles veem aquele milagre e agora Jesus, o texto diz assim, Jesus insistiu com eles para que eles fossem para o outro lado. Porque, claro, estar num ambiente de milagres, onde Jesus está falando ao nosso coração, a gente não quer sair daquele ambiente. E aí eles estão, Jesus insiste e ele fica despedindo as multidões, insiste para que eles vão para o outro lado, e diz que esse trajeto em eles irem para o outro lado, eles enfrentam fortes ventos e grandes ondas. Era o mar, eles estavam navegando ali, estava difícil para continuar. Eu começo a entender coisas que, mesmo sendo a voz, a direção de Deus sobre a nossa vida, não vai fazer com que ventos fortes e grandes ondas cheguem até nós. Muito pelo contrário, todas as vezes que nós andamos na direção que Deus tem para nossas vidas, Satanás vai vir com resistência para tentar impedir que você chegue no propósito pelo qual Ele te chamou e Ele te enviou. Eles estão lá, e Jesus está orando, porque não dorme o guarda de Israel. Você pode estar passando por dificuldades, você pode estar passando por situações muito ruins. O Senhor não está afastando a sua face de você, não é isso. Muito pelo contrário, há um momento certo, um horário específico, que nos céus já estão escritos, que Ele vem e intervém na nossa história. E deixa eu ser profeta para a sua vida essa noite. Quem sabe é hoje o momento a qual Deus vai se levantar do lugar aonde está e vai vir até você, fazendo com que as ondas cessem e os ventos parem de soprar. Diz que Jesus vem, então os discípulos olham para Jesus, mas não veem Jesus. A palavra vai dizer exatamente assim, versículo 26 do capítulo 14 de Mateus: quando os discípulos ouviram, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. Ladrões da alma, e esse ladrão é chamado de medo. O medo, quando vem para a nossa história, não é um sentimento bom, apesar de ser um sentimento que ele pode garantir a nossa vida. Tem um lado bom do medo. Você sabe que se você se lançar de algum lugar muito alto, você vai se machucar. Você sabe disso. Se você pegar uma faca e não cuidar como você vai usá-la, você pode se cortar. Então esse medo preventivo é bom, mas eu não estou falando aqui de medo preventivo, eu estou falando de um medo que vai além da prevenção. É um medo que te paralisa, é um medo que faz com que você estagne, é um medo que não te deixa ir para frente, que não faz você prosseguir na sua vida. O medo, o primeiro ponto, ele vai tirar a clareza de quem Jesus é na nossa história. Era Jesus que estava vindo, mas por causa do medo eles não conseguiam identificar a mão de Deus naquela tormenta. E aí eles olham e dizem: olha, é um fantasma, não é Jesus, é fantasma. O medo, ele vai limitar o nosso milagre. Em outra passagem, Jesus está orando com os discípulos no monte. Ele está lá no Monte das Oliveiras orando e diz que é uma transfiguração. Lá embaixo está acontecendo uma movimentação. Tem um pai que ele tem um filho, e esse filho está sendo possesso. Satanás está tentando levar a vida desse menino, joga ele pelo fogo, joga ele pela água, tenta afogar ele, tenta fazer tudo
para destruir com a vida daquela criança. Eu creio que quanto mais Satanás vem sobre uma vida, isso quer dizer que maior é o propósito dessa pessoa na terra. Talvez dificuldades você está enfrentando num momento assim de limite, dizendo eu não consigo mais. Ei, ergue os teus olhos para os montes, porque se há muita resistência de Satanás, é porque há um propósito muito grande de Deus com a tua vida. Eu agradeço os irmãos da taça, mas eu não consigo tomar na tacinha aqui, desculpa. E aí aquele pai com medo de tantas vezes aquilo acontecer, ele leva os discípulos e os discípulos não conseguem resolver o problema. E agora o pai já está constrangido por aquele medo, e quando ele olha para Jesus, ele fala assim: Jesus, se tu podes. Ele estava limitando o milagre, ele estava diante de Jesus, mas ele estava limitando o milagre. Olha, Senhor, se tu podes. Ao que Jesus responde para ele: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Então o medo vem tentando limitar o milagre na nossa vida. O medo, ele me tira da promessa, daquilo que Deus tem para as nossas histórias. Capítulo 13 do livro de Números faz a passagem ali mostrando que espias vão até a terra prometida, 12 espias, 10 deles veem que não tem como. Mas Josué e Caleb não estão acometidos pelo medo. Josué e Caleb não estão andando segundo medo. Josué e Caleb estão andando segundo uma palavra que vai além do entendimento humano. Pessoas não vão compreender o que está sendo gerado na sua história. Pessoas vão dizer: ei, mas você não pode fazer isso porque já aconteceu comigo, e vão jogar medo dentro de você. E você vai dizer: olha, com você talvez não funcionou, com você talvez não tem como acontecer. Por quê? Porque eu estou sobre uma palavra que veio dos céus, que lançou fora todo medo e colocou coragem para alcançar aquilo que talvez ninguém na sua família tenha conseguido alcançar. Josué e Caleb estão nessa perspectiva. Mas o medo tirou aqueles 10 homens e uma geração toda da promessa, porque eles ouviram a voz do medo e não ouviram a voz que criou os céus e a terra e bradou na terra um tempo novo para aquela nação. Então o medo tirou eles dessa promessa. Eles não entram na terra prometida porque eles se veem incapazes de conquistar aquele lugar. Mas não foi Deus que falou, irmão, que a terra era deles? Com quantas pessoas talvez Deus falou, Deus prometeu, e você olha e diz assim: não vai dar, eu sou incapaz de fazer isso, não tem como romper. E aí Deus está te trazendo aqui essa noite para dizer assim: pare de ouvir a voz do medo e comece a ouvir a voz de Deus que está ressoando sobre a sua vida. Então o medo, ele distorce a nossa própria imagem, quem nós somos. Aqueles homens acometidos pelo medo, eles chegaram lá, e esse ladrão do medo, ele vem e ele distorce a imagem de quem é Jesus acerca de nós e de quem nós somos acerca de Deus. Porque aqueles homens olharam para a terra e disseram: olha, a terra é tudo aquilo que Deus falou que realmente é. Trouxeram os frutos e disseram: olha, realmente é tudo aquilo, porém, entretanto, há gigantes lá, e nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos. Deus não falou que eles eram gafanhotos, mas o medo disse para eles que eles eram gafanhotos e que eles não poderiam acessar. Então o medo, ele distorce a nossa própria imagem. O medo nos diminui. O medo vai nos diminuir, porque nos diminuindo, ele nos para. Diminuindo, nós deixamos de ser quem nós deveríamos ser. Diminuindo, nós não temos forças para continuar. Mas glórias a Deus que você está aqui essa noite, buscando a presença daquele que criou todas as coisas. A palavra diz que Ele é o amor, e o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Eu declaro sobre a sua vida, Deus agora vasculhando você,
entrando talvez nos compartimentos mais difíceis de acesso, coisas que talvez você deixou lá para trás escondidas por causa do medo. Deus está indo agora lá com a sua mão e resgatando essas promessas, resgatando esses projetos e dizendo: filho, filha, não fique com medo, eu estou contigo, eu sou o verdadeiro amor, eu te amo, eu vou te levar para viver um tempo extraordinário nessa terra. Eu estou lançando agora fora todo o medo, porque quando o medo sai, Jesus entra na sua história. Mas há outros ladrões da alma. E há um ladrão que eu identifiquei chamado ansiedade. Você conhece alguém ansioso? Conhece alguém que fica meio ansioso, não consegue parar? A ansiedade, ela é muito ruim. E Satanás usa da ansiedade para ser um ladrão na nossa vida, porque a ansiedade ela vai trazer aflição, angústia, perturbação. É uma tentativa de antecipação do futuro, é uma tentativa de programar o futuro. É isso que é a ansiedade. Ela vai tirar o nosso sono. Quantos aqui não deixaram de dormir porque no outro dia você teria uma reunião importante? Não ergue a mão, irmão, não se exponha. Deixa só eu sozinho aqui. Quantos aqui, por causa de um diagnóstico, perderam uma boa noite de descanso? E se a pessoa tira o sono, perde o sono, é porque ela já perdeu a paz. E se a pessoa não dormiu, perdeu a paz, ela está mais nervosa. Tem mulher dizendo: viu, marido, você tem que dormir mais. Te deixa inquieto. A ansiedade, ela te deixa inseguro. A ansiedade, ela desregula o apetite. Fiquei ansioso, não como. Não é meu caso. Fiquei ansioso, eu como. Como tudo, até se estiver aqui, o saborzinho vai. A ansiedade traz uma tensão muscular. Fica todo enrijecido, todo dolorido. Ai, minhas costas. Não é a idade, é só a tensão muscular. Por causa da ansiedade. Você me ajuda a ser profeta essa noite aqui? Respira um ar de profeta. Respira a segunda vez um ar de... Olha para alguém e diz para a pessoa: você não controla o seu futuro. Não, tem que ser mais profeta do que eu fui. Você não controla o seu futuro. Horas. Mateus capítulo 6, verso de número 27. Vai dizer assim: qual de vós, por mais ansiosos que estejam, podem acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? Quem de nós consegue acrescentar 1 hora que seja a duração da nossa vida? Por isso que Paulo vai dizer a carta aos Filipenses, dizendo assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Está ansioso? Vai pescar. Imagina um ansioso pescando, gente. Vem peixe, vem. Pega a vara e pá, vem peixe. Não, o ansioso tem que orar. Não dá certo. Está ansioso, vai orar. Mas há um ladrão também da alma, chamado distração. E eu não estou falando de distração no sentido de Netflix, que também é uma distração. Não estou falando de distração, tipo, vou falar bem americano agora, Instagram. Não é Instagram, é outro tipo de distração. A distração que eu quero trazer aqui é uma distração chamada pessoas. Pessoas às vezes são enviadas para a nossa vida, porque essas não chegam, essas são enviadas mesmo. Porque o que Satanás quer é fazer com que elas nos distraiam
do nosso propósito. Sansão e Dalila é o maior exemplo que eu vejo disso. Sansão era um homem de Deus, era um homem que tinha um propósito de Deus, era um homem que tinha um chamado de Deus, é um homem que era um juiz de Deus. E aí chegou uma pessoa, ali tinha o nome de Dalila, mas era uma pessoa. Hã? Eu falei errado, pastora? Falei certo? É Sansão? Amém. É uma distração. Dalila, Juízes 13. E essa pessoa, ela vem e nos tira do propósito. Essa pessoa é uma pessoa que chega e automaticamente, ela entrando, a gente se afasta de Deus. É uma pessoa que ela chega perto e ela nos tira da essência. Essas pessoas são distrações para a nossa vida. E nós precisamos nos afastar desse tipo de gente. Ai, pastor, mas Deus é amor. É amor. E por isso que Ele te ama e te cuida. E você está ouvindo essa mensagem. Porque senão ela suga, ela deixa você ruim, ela rouba você. Sansão, no final da sua vida, ele cumpre o seu propósito. Mas para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, ele teve que morrer. E Deus não quer que ninguém morra cumprindo o propósito. O desejo de Deus é que você cumpra o propósito e desfrute de uma vida abundante nessa terra. E para que isso aconteça, você precisa sair às vezes do círculo, da roda de algumas pessoas. Agora, há algumas pessoas, alguns ladrões, que eles são disfarçados de falas que nós ouvimos. Há alguns ladrões que estão implementados na nossa consciência por falas que a gente ouve. E uma das falas é: você trabalhou duro, você ficou 30 dias trabalhando muito, suor do seu rosto, e agora todo o dinheiro que você ganhou é seu. É verdade isso ou é mentira? É uma mentira. Porque todo o dinheiro que a gente ganha não é nosso. Malaquias 3, verso 8 vai dizer: acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado. Perguntam: e como nós te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e ofertas. Essa é uma mentira que Satanás embute na nossa essência, para que a gente não viva uma vida financeira abundante. Porque Deus entrega sim aquilo que é nosso, mas confia tanto em mim e em você, que entrega a parte que também é dele nas nossas mãos. Você já parou para pensar nisso? Que Deus confia tanto em você, que entrega a riqueza dos céus nas suas mãos e nas minhas mãos? Isso é para ver o nosso coração. Porque aqueles que se rendem aos pés do Senhor entendem que há uma parte que é dele e a outra parte é nossa. O que Satanás faz a gente ficar olhando é para a menor parte. E quando nós ficamos olhando para a menor parte, nós não conseguimos desfrutar da maior parte. Então há um ladrão na nossa vida, um ladrão na nossa alma, chamado todo o dinheiro é meu. Há um ladrão também chamado de pensamentos errados. Pensamentos errados, eles destroem a nossa vida. Pensamentos errados fracassam a nossa história. Os pensamentos errados, eles fazem com que a gente ande de uma forma limitada dentro do potencial que Deus mesmo tem gerado na nossa vida. Pensamentos errados fazem com que você venha para um culto, receba uma palavra dos céus, mas lá fora, saindo dessas quatro paredes, você não consegue viver. Porque a todo momento esse pensamento errado está dizendo: isso não é para mim, isso não é para mim, isso não dá certo, isso não pode. Não é bem assim. Pensamentos errados, eles enterram muitos ministérios. Pensamentos errados fazem com que casamentos terminem. Pensamentos errados fazem com que pessoas desistam. Pensamentos errados levam a ações erradas, porque toda ação nasce de um pensamento, sendo um pensamento consciente ou subconsciente. Toda ação gerada nasce de um pensamento que foi formado anteriormente.
problema é que nós, por vezes, carregamos pensamentos errados acerca de nós mesmos e transferimos isso para Deus, dizendo, se nós temos esses pensamentos de nós, é porque Deus também carrega esses pensamentos acerca de nós. Mas deixa eu dizer algo para você. Os pensamentos que Deus tem acerca de você e de mim, não são pensamentos ruins nem destrutivos. Muito pelo contrário. Jeremias 29:11 vai dizer, porque eu sei os planos ou os pensamentos que tenho para vocês, diz o Senhor. São pensamentos de bem e não de mal, para dar-lhes o futuro pelo qual anseiam. Esse futuro que tem sido gerado na sua mente, não é algo do acaso, não é algo dessa terra, é algo que o próprio Espírito tem soprado dentro de ti. E esse futuro não está longe, ele está em Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, conhecendo os pensamentos que Ele tem acerca de nós, mais próximos do nosso futuro ideal nós chegamos. Então os pensamentos que Ele tem acerca de nós não são pensamentos maus, são bons pensamentos. Você não é o que dizem que você é. Você não é o que dizem que você é. Bota a mão no seu peito e diga assim: aqui não cabem rótulos. Aqui não cabem rótulos. Tem muita gente que tenta rotular você, dizendo que você é um fracassado, que você não vai fluir na vida financeira, dizendo que por causa da sua família você não tem um futuro tão brilhante. Estão querendo colocar rótulos dizendo que você é o que as pessoas dizem que você é, mas há uma palavra dos céus aqui essa noite, dizendo que rótulos não cabem, porque o selo que está sobre a sua vida te dá poder de filhos. A todos quantos receberam, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. De onde vêm esses pensamentos errados? Vem de palavras que jamais deveriam ter sido ditas. Por isso que Provérbios vai dizer assim: acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes de vida. Nós precisamos filtrar quem e o que nós ouvimos. Não aceite qualquer coisa. Filtre pela palavra do Senhor o que é bênção e o que não é para você. Filtre pela palavra do Senhor, porque nós somos quem Deus diz que nós somos, e nós vamos viver tudo aquilo que os céus têm declarado sobre a nossa história. E por último, há um ladrão chamado cansaço e sobrepeso. Cansaço e sobrepeso. E o que gera esse cansaço e sobrepeso? Cargas extras, cargas excessivas. Agora, cargas são necessárias para a vida. Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. Então, há uma carga para ser levada. Eu me aventurei nos últimos, acho que 2 anos. Não me olha, Abner, não me julga. Eu me aventurei assim ao movimento fitness. Você deve estar pensando, ou não deu certo, ou estava mal assessorado. Não, estava bem assessorado, irmãos. Aqui, não sei, não rolou aquele clima entre mim e a academia. E eu tentei ir lá, mas eu vou ser bem sincero, eu sei que tem pessoas lá da academia aqui, hoje à noite eu já vi eles aí. Assim, irmãos, não nada contra vocês, amém, vocês são uma bênção, foram uma bênção da minha vida, estão sendo, mas eu não consigo me lidar com aqueles pesos lá. Não dá. Tu acorda no outro dia assim, ai. Se tu anda assim, o outro fala, você fez perna ontem, né? Se você fica assim, falando, foi braço que você fez, era para ficar bom, mas está ficando assim. É o começo, a gente sabe, mas o que eu quero chegar é que carga é necessário para gerar condicionamento físico. Você precisa fadigar o teu músculo, então você começa com um peso. Viu, gente? Eu não sei fazer, mas eu sei como é que funciona. Isso é importante. Você pega um pezinho lá. Está demais esse peso aqui para mim, deixa eu diminuir. Você pega um pezinho lá e você faz a carga
e o músculo começa a enrijecer, começa a crescer. E aí depois você aumenta para fadigar mais, para crescer mais. Então, uma quantidade de peso, de carga é necessária na vida para que você cresça. O problema é quando você excede essa carga e aí você se machuca. Esse que é o problema. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, e quem quer abraçar o mundo não consegue abraçar nada, consegue só se machucar. E aí Satanás entra aqui dizendo que você precisa fazer mais, e aí joga um sobrepeso sobre a sua vida. E agora esse sobrepeso começa a ferir, a machucar, a doer, a nos deixar cansado. E todo o cansado desanima, e todo desanimado desiste. Ontem eu fui jogar bola. Samuca está de aniversário hoje, parabéns filho, 12 anos. Eu falei, filho, vamos jogar bola? Ele gosta de jogar, mas aí o pai já está ficando velho, né? Estava com o joelho, ombro ruim, depois ficou bom, daí o joelho ficou ruim, agora ficou bom. Eu falei, filho, eu vou recuperar o joelho só para a gente jogar bola juntos. É assim, uma bola, né, irmão? Você não está pensando que eu sou o pastor Michel, né? Assim, no jogo de bola, né? É uma bola, assim, né? Aí, vamos lá no Delta, vamos. Entramos no carro, eu pensei, filho, vamos passar na quadra que tem aqui? Eu sei que estou de férias, né? As crianças estão de férias, e talvez esteja lotada. Chegamos lá, não estava. Estava só eu e ele. Me lembrei quando eu tinha 17 anos. Quadra, sozinho na quadra. Olhei para ele e falei, filho, vamos fazer um gol a gol? Ele, vamos, pai. Saímos nós dois do carro, entramos no ar, e agora vai, Fernando chuta, chuta gol, ele chuta gol, e nós lá, tudo lá animado e tal. 2 corridinhas, irmão. E eu cansei. E dei uma desanimada. Mas eu falei, não, estou aqui com meu filho, ele tem 12, não vou perder por ele. Vamos lá. Ele falou, pai, ele também estava cansado. Pai, assim, meio desanimado, já vamos fazer chute do meio de campo? Diminuímos a quadra para meio de campo. Se animamos de novo, vamos lá, vamos jogar, vai, tal, mas eu estava sentindo a carne tremendo. Você já sentiu essas coisas? E isso com 5 minutos de jogo. Pai, vamos bater pênalti, né? Vamos bater pênalti. Falei, pode ser, filho, vamos bater pênalti. Eu não aguentava mais jogar aquele futebolzinho com ele lá, mas passou acho que 1 horinha quase. Mas eu estava desanimado, irmão, já. E ele olhou para mim e falou assim, pai, vamos para casa? Eu falei, vamos para casa. Porque todo desanimado desiste. Foi a coisa mais linda quando a gente chegou. Mas pelo fato daquela sobrecarga que a gente fez ali, a gente desanimou. Jesus, quando ele começa a falar com aqueles que estão cansados e sobrecarregados, ele traz uma palavra específica, para que esse ladrão da alma perca espaço e ele entre na história. Ele está dizendo assim, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Jesus não está dizendo, os cansados e sobrecarregados, venham, vamos sentar no sofá e esperar o tempo passar, para que você recupere as suas forças. Ele não está dizendo, venham, tomam aqui um energético para você recuperar as forças, um isotônico. Jesus não está terceirizando aquilo que Ele pode fazer. E Deus pode fazer tudo o que Ele deseja fazer essa noite na sua história. Ele não está terceirizando o serviço, Ele não está jogando você para um outro setor. Ele está dizendo, é para vir a mim, porque Jesus pode fazer o que Ele deseja fazer na sua vida hoje, sem precisar de interferência de ninguém. Ele fala uma palavra e tudo muda. Ele estende as suas mãos e te dá a vitória. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje é um dia para você dar um basta nesses ladrões da alma.
esse é o momento para você se posicionar em Deus e dizendo assim: olha, eu não simplesmente aceitei Jesus, Ele é dono do meu ser. O meu medo, a minha ansiedade, tudo aquilo que eu estou vivendo que não deveria ser de acordo com a palavra, hoje, o Senhor vai entrar na sua história, hoje. Porque quando você expõe o opositor, ele precisa correr. Tiago capítulo 4 vai dizer assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa noite você vai dizer assim: olha, Satanás, eu quero de volta esse plano, esse projeto. Eu quero de novo, eu quero viver isso com uma maior intensidade. Eu não vou entregar isso aqui para ladrão nenhum, não. Eu vou me posicionar em Cristo, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está com o mundo. A maior autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra está a seu lado, e todo ladrão vai fugir de autoridade, porque tem medo de autoridade maior. A autoridade maior está com você, em você, e luta por você essa noite. Se coloque de pé onde você está. Nós vamos orar e vamos colocar esse novo tempo na presença do Senhor.